Vamos lá, Elite? Tudo bem? Vamos continuar aí com a nossa correção aí dos exercícios de morfologia, emprego das classes de palavras. Tudo bem? Vamos lá. Firme e forte, professor Cleiton. 13. Consuplan TSE 2012. Interessante isso aqui. Demais. Deixa eu até ver aqui se eu coloquei aqui. Coloquei. Olha só. Essa prova da Consuplan conta uma breve história, TSE 2012. Todo mundo aqui em Brasília estava esperando o CESP para fazer essa prova do TSE. O CESP, porque a prova anterior tinha sido o CESP. Aí todo mundo, a gente estudando. Por isso a gente tem que pegar todas as bancas. Todo mundo esperando o CESP. Aí o edital sai, quem é? Consuplan. Ninguém aqui nem conhecia. Beleza, saiu o Consuplan. E, gente, e para minha surpresa, não foi a Consuplan que elaborou. A prova inteira é estilo FGV. Eu vou provar para vocês daqui um pouquinho. Toda, que você vê a mão dos examinadores da FGV. Você vê a mão. A mão mesmo. Eu vou provar. Então, é importantíssimo que você pegue provas anteriores e resolva. Eu sei que isso já virou até clichê, né? Até frase feita, construção feita no nosso ramo de concurso público. Todo mundo fala isso, mas é uma verdade. Muitas vezes o que traduz a verdade, quem traduz a verdade é o clichê. Então, eu não posso abandoná-lo. Muitas vezes eu sou forçado a falar. Mas é isso, fazer muitas provas. Então, preste atenção, por favor. 13. Consuplan TSE 2012. Assinale a palavra que no texto exerça papel adjetivo. Gente, vamos lá. Vamos para o slide aqui rapidinho, só para eu fazer uma marcação. Lembrou? Quando o examinador falar papel adjetivo, função adjetiva, né? Não precisa ser o próprio adjetivo. Tudo bem? Não precisa ser o próprio adjetivo. Nós vamos fazer o seguinte, eu coloquei no texto as palavras em negrito, então eu não vou seguir as letras aqui não, tudo bem? Nós vamos seguir o que está no texto. Olha só, você ficará bem. A primeira palavra que está no texto é o bem, que corresponde à letra C. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Isso, tirei. Você ficará bem. Esse bem está se referindo ao verbo. Se refere ao verbo, é o advérbio. A ideia de modo é um advérbio. Ele quer papel de adjetivo. Então, a letra C vai embora, não é. Próxima. Ele fala lá, próxima que está em negrito, é o regido, que corresponde a D. Ele fala, enquanto o primeiro é regido. Quem fez em casa, eu acho que muitos devem ter classificado o regido como adjetivo. Muitas pessoas. É a mais perigosa. Gente, não se esqueça da forma verbal do particípio. Regular, principalmente. Acontece muito com regular. Particípio. Terminação ado, dos regulares do ido, né? As pessoas confundem muito o particípio, fazem confusão do particípio com o adjetivo. Por quê? Quando eu digo assim, eu uso esse exemplo em sala, o carro é vendido. Eu digo, a casa é vendida. Galera, esse vendido é muito confundido com o adjetivo. Por quê? Olha para cá. Todo mundo sabe que o adjetivo concorda com o substantivo. Se eu digo carro, eu digo vendido. Se eu digo casa, vendida. Você sabia que a única forma verbal que flexiona em gênero, ou seja, masculino e feminino, é o particípio? Então, ele tem algo em comum com o adjetivo, que é concordar com o substantivo aqui. Então, as pessoas confundem muito o verbo no particípio com o adjetivo. Eu vou dar uma diferença para vocês agora, de certa forma precária, mas que quando eu for trabalhar com vocês vozes verbais, eu vou aprofundar. Mas eu vou te ensinar algo aqui para você responder este tipo de item de morfologia. Lógico, você não vai fazer tudo, mas esse tipo de item você conseguirá fazer. Tudo bem?
A intenção é responder esse tipo de item. Então, quando eu digo o carro é vendido e digo a casa é vendida, isso aqui denota ação. Isso aqui denota ação. Carro é vendido, ação de vender. A casa é vendida por alguém. Isso aqui é uma voz passiva analítica. Nós vamos estudar isso depois. Eu não vou ficar usando esses nomes em morfologia para vocês. Então venham para cá. Então, o carro é vendido, a ação de vender. Verbo. A casa é vendida. Verbo. Verbo. Tudo bem, gente? Então, por que é verbo? Denota ação. Denota ação. Eu falo o seguinte, gente, olha para mim. Quando é que o vendido pode ser adjetivo? Eu falo assim para vocês, olha, pessoa vendida não me interessa. Pessoa vendida não me interessa. Você fala assim, ó, político vendido não me interessa. Jogador vendido não me interessa. Juiz vendido não me interessa. Esse vendido qualifica juiz, caracteriza jogador. Não é ação de vender, é um caracterizador. Já é um adjetivo. Mas se denota ação, é verbo. Diferença precária, mas é uma diferença. Depois nós vamos aprofundar. Então, quando você pega esse regido aqui, o primeiro é regido por valores. Ou seja, os valores regem. Isso aqui nós vamos trabalhar depois, os valores regem a agente da passiva. Então, isso aqui é uma locução verbal. Esse regido é o verbo no participio. É regido, é ação de reger. Então, é verbo. Vamos lá para o slide? Então, não pode ser essa. Porque é verbo, aqui é advérbio. Opa, deixa-me voltar aqui. Beleza? Então, não é. É verbo, porque denota ação. Agora, 2. Olha só. Eu falo os registros, 2 registros. É um substantivo. Então, esse 2 está acompanhando o substantivo. Numeral que acompanha o substantivo, igual os pronomes adjetivos, né? É um numeral adjetivo. Numeral adjetivo, galera, é da área dos nomes? É. Pronome adjetivo é da área dos nomes? É. Então, tem papel adjetivo? Tem. Então, a resposta é letra A. É letra A. Preste atenção. Você lembra? Pronome adjetivo, papel adjetivo aqui para a banca. Numeral adjetivo, papel adjetivo. Todo numeral que acompanha substantivo expresso é um numeral adjetivo, papel adjetivo. Então a resposta é esta. Vou falar do mais para vocês, tá? Mas é um numeral adjetivo. É um numeral adjetivo. Você vai detonar, eu tenho certeza disso. Cara, o aluno que nunca viu essa nomenclatura, ele erra isso aqui feio. Porque para ele é numeral ou adjetivo. Numeral ou adjetivo, mas você já estudou isso comigo. Você tende a acertar. Tudo bem? Próxima, o mais. Então a resposta é a letra C, tem papel adjetivo. Letra C. Um perfume um pouco mais caro. Gente, o caro qualifica o perfume. Deixa eu ir aqui para o texto. Vou apagar um pouquinho aqui, tá, gente? Mas a resposta é 2. O caro qualifica o perfume. É um adjetivo. O mais se refere ao adjetivo. O mais é advérbio de intensidade. Ele só não é caro, ele é mais caro. Então, é um advérbio. Então, resposta, letra A. Agora, olha esse enunciado. Assinale a palavra que o texto exerça papel adjetivo. Consuplan 2012. Olha para mim. Consuplan 2012. Agora, olha aqui, ó. Assinale a palavra que no texto exerça papel adjetivo. FGV Senado, o último concurso do Senado 2012. O último do Senado. Ó, olha aqui, gente. Assinale a palavra que no texto exerça. Olha aqui. Assinale a palavra que no texto exerça papel adjetivo. Ó, papel adjetivo. Ó, papel adjetivo. A mesma redação. Você vai ficar pasmo ainda, que é a mesma resposta. A mesma. Ah, professor, só por causa dessa questão você fala, não, é a prova inteira da Consuplan estilo FGV. A prova inteira. Então você tem que pegar provas anteriores. Porque às vezes a gente está numa turma que a prova é CESP. Aí você faz uma questãozinha ou outra de outra banca, o aluno fica doido. Ah, mas não é essa banca.
Meu amigo, tem questões que possuem semelhanças. Tem questões que são até idênticas. A gente tem que focar em banca? Temos que focar, lógico. Lógico, eu não sou idiota para falar que não. Mas perceba, tem que ter uma visão geral das bancas aqui. Tem de ter uma visão geral. Então, olha lá, Elite, vou ser mais breve na correção dessa. Assinale a palavra que no texto exerça papel adjetivo. Que exerça papel adjetivo. Vamos lá para o slide? Você vai pasmar agora, meu amigo. Olha aqui a resposta. Letra E. Para apenas, olha aqui, segundo parágrafo. 2. 2 acompanha recadilhos. Recadilhos é substantivo. Toda palavra com numeral acompanha. É numeral adjetivo. É numeral adjetivo. Acabou. É numeral adjetivo. É um numeral adjetivo. Ô, professor Cleiton, é verdade. É verdade. Numeral adjetivo acompanha o substantivo expresso. Acompanha o substantivo escrito. Numeral adjetivo. Professor Cleiton, então este item é a letra E. Olha a resposta da 13. Até 2, ó. Numeral adjetivo. Olha a resposta dessa. Olha aqui, 2. Ô, professor, que vontade de chorar. É, mesma coisa. Mesma coisa. Tudo bem? Vamos pegar agora o texto. O professor não teve nem criatividade, não, ó. Se dando bem. Nós estamos no papel de adjetivo, já achamos. É advérbio. Tudo bem? Advérbio. Então, bem, advérbio está fora. A gente já achou a resposta, né? Mas vamos lá. Algo parecido vale para o poder público. Ele aparece na foto como defensor do ambiente por ter promovido. Isso não é adjetivo, é ação de promover. Promovido é particípio, é verbo. Acabei de explicar no slide anterior. Não vou demorar aqui, não. Pagos. Que terão de ser pagos pelos... Os consumidores vão pagar. Pagos também é verbo, ação de pagar. Estorvo, essa confunde muita gente. Professor, cara, explica para mim aqui, por favor. Um estorvo não está caracterizando as sacolas? Sim. Isso aqui, pasmem, tem uma função adjetiva no texto, tanto é que vai ser predicativo do sujeito. Um estorvo junto. Só que o examinador não pediu um estorvo, ele pediu estorvo. Tem um artigo aqui indefinido se referindo. Estorvo sozinho é um substantivo. Porque tem um, não tem? Estorvo sozinho aqui é um substantivo. Ele pediu só estorvo. Tem um se referindo, tem um regido aí, artigo indefinido, substantivo. Então, 14. Né? Então, fiquem espertos aí. Vamos lá, pro quadro de novo. Vamos juntos? Detonar? Este item eu sei que quem cumpriu o que eu falei, resolveu as questões antes, ficou com dificuldade neste item. Tenho certeza. Absoluta. Que você ficou com dificuldade porque eu não dei pista desse aqui. Eu não dei pista. Não falei nada sobre este item antes. Imagine você numa prova e nunca ouviu falar nisso. Olha só. Assinale a opção que indica o adjetivo que é classificado como adjetivo de relação. Olha aqui, vamos sublinhar isso aqui. Professor Cleiton Natal, eu nunca ouvi falar... vamos de novo, olha para cá. Nunca ouvi falar em adjetivo de relação. O cara que nunca ouviu, gente, a vida dele é triste. Isso não é difícil. Ele vai pegar, linda, meu Deus, como é linda a primavera. Ai, meu Deus, cheia de flores, meu Deus, tépido, leve, escolar, meu Deus, tudo é adjetivo. Que merda é adjetivo? O cara fica doido? Fica! O cara fica louco. Falei, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Mas agora, sua vida vai mudar. Só um pouquinho, eu botei uma teoria aqui. Adjetivo, o adjetivo é essencialmente o modificador do substantivo. Serve. Isso aqui é Celso Cunha, tá? Eu tirei lá. Nem tirei do meu livro, tirei na íntegra o que ele fala. Olha o segundo tipo de adjetivo. Para estabelecer com o substantivo uma relação de tempo, de espaço, tal, finalidade, tal. Nós vamos ter os adjetivos de relação, tá? Os adjetivos de relação.
Mensal é adjetivo de relação, estudantil, paterno e português. Professor, mas o que é isso? Os adjetivos de relação, Celso Cunha que fala, ó aqui, ó, olha aqui, ó, Celso Cunha. Quem está estudando para a prova da FGV, tome cuidado, tá? Celso, as provas da FGV têm uma relação íntima com Celso Cunha, com o livro do Celso Cunha, né? Então, ó, os adjetivos de relação derivados de substantivo. Vamos marcar aqui, gente? Eu vou resumir isso para vocês, de uma forma que você vai acertar. Derivados de substantivo. Os adjetivos de relação são derivados de substantivo, são de natureza classificatória, ou seja, precisam de um conceito expresso pelo substantivo, restringindo-lhe, pois a extensão significativa não admitem grau de intensidade e vem normalmente posposto ao substantivo. Gente, normalmente. Então, olha só, Celso Cunha, Lindley Sintra. Olha só. Eles são oriundos de substantivos. Então, quando eu falo nota mensal, mensal vem de mês, é adjetivo de relação. Movimento estudantil, estudantil veio de estudante. Casa paterna veio de pais. Vinho português veio de Portugal. Todos esses adjetivos são oriundos, vieram de substantivos. Este é o chamado adjetivo de relação. Então eu falo assim, ó, terreno arenoso veio de areia, adjetivo de relação. Tudo bem? Então, gente, os adjetivos de relação são provenientes de um substantivo. Vamos voltar à questão agora, olha aqui para o quadro, vamos lá. Vamos voltar. Agora você já sabe o que é, olha o jeito que sua vida mudou. Agora você vai ler. Como é linda a primavera, não é? Não tem relação com substantivo nem cheia, nem tépito. Tépito quer dizer morno, né? As pessoas trocam leves, não. Olha a resposta escolar. Alienação escolar. Por quê? Olha o slide. Escolar qualifica alienação. É adjetivo. E substantivo. Escolar veio de quê? Escola. Resposta letra E. É uma particularidade dessa banca cobrar isso. Já vi uns 4 itens da FGV. Tem um de 2015, né? Da FGV, esse aqui é de 2014. Então fique esperto, adjetivo e relação são aqueles oriundos de um substantivo. Não seja... Então, preste atenção nessas relações. Tudo bem? Posso prosseguir? 16. FGV 2014. FGV 2014. Há no texto da crônica um conjunto de elementos que expressam quantidade. A alternativa em que o termo sublinhado não tem esse valor é expressam quantidade. Poxa, professor, o que eu faço? Lembre-se, intensidade não é quantidade. Se eu digo que a pessoa é mais inteligente, não é a quantidade da inteligência, estou dando intensidade para inteligente. Não é só inteligente, ela é mais. Ela é muito. Ele é muito inteligente. Você está dando intensidade, não há quantidade de inteligência. Então, preste atenção. Preste atenção. Vamos pegar o texto. Os textos. Os trechos. Há em nosso povo 2 constantes, 2 acompanham constantes. É um numeral ou não é? Lógico que expressa a quantidade. Adiamos tudo. Lembre-se que é um numeral adjetivo, ele não está cobrando isso aqui. Adiamos tudo, o bem e o mal, o bom e o mal, que não se confundem, mas tantas vezes, acompanha as vezes, expressa a quantidade. É uma quantidade indefinida, sim, porque é um pronome indefinido, um pronome adjetivo textualmente. Está acompanhando o substantivo vezes ou não está? Quando você falar tantas vezes, muitas vezes, é uma quantidade indefinida. Quem não expressa a quantidade é a letra C, que é intensidade. Só a morte e a promissória são mais ou menos pontuais entre nós. Engraçado isso. Pontuais se refere a quem? Morte e promissória. É um adjetivo. Mais pontuais, não é a quantidade de pontualidade, e menos pontuais.
Isso aqui é advérbio de intensidade e aqui advérbio. Lembra que advérbio é invariável, por isso que você não usa menos. É advérbio. Isso aqui não é uma quantidade, é a intensidade. Note que é advérbio, não é pronome nem numeral. Então a letra C. Próxima. Encontrei no fim do volume algumas informações. Substantivo. Uma quantidade indefinida. Não sei se são 1, 2, 3, mas tem um valor. Né? A alternativa em que o termo subordinado não tem esse valor, que expressa uma quantidade, mas indefinida. É um pronome adjetivo. Tem quantidade. Ó, entre poucos endereços, poucos acompanham endereço, endereço é substantivo. É uma quantidade indefinida, mas é uma quantidade, sim. Está acompanhando o substantivo ou não está? O que não expressa a quantidade é o advérbio de intensidade, que é uma intensidade. Não é um número de pontualidade, né? Então, resposta, letra C. Letra C. Vamos lá, a próxima. Acompanha aqui comigo no quadro. Pá. Próxima. Aqui está o texto, que não coube a questão aqui. Vamos lá. FGV, Senado, analista. Deve ser bom, né? Trabalhar lá. Senado, ser analista. Assinale a alternativa em que a palavra indicada no texto se classifica como advérbio. Ele quer uma que seja advérbio. Já vou direto à resposta, depois eu pego as outras rapidinho com vocês. Mas vamos direto à resposta. Tá? Vamos lá, pega a questão. Você já fez antes? A resposta, gente, vai ser a D. Olha só. Preste atenção. Aqui, no último parágrafo. Algo perplexos. Certamente essas frases devem nos deixar algo perplexos. Gente, esse perplexos, quem é que vai ficar perplexos? O nós. Nós vamos ficar perplexos, que é um pronome substantivo. Então, isso aqui está caracterizando, nós vamos ficar perplexos, é um adjetivo. Olha que valor, gente, você tem que interpretar, gente, a interpretação é fundamental. Quando eu falo, certamente essas frases devem nos deixar algo perplexos, olha só, um tanto perplexos, algo perplexos. Você aqui é um advérbio. Olha aqui no quadro comigo. Professor, por que você é advérbio? Você vai abrir uma gramática normativa e você vai achar o algo como um pronome indefinido. Mas aqui no texto, ele funciona como advérbio. O texto que é o senhor do sentido. O texto, o sentido é o senhor da língua, gente. O sentido é o senhor. Não fique sendo gramatiqueiro, não. Acompanhe a interpretação. Certamente, essas frases devem nos deixar algo perplexos, ou seja, um tanto perplexos, pouco perplexos, muito perplexos, algo perplexos. Professor, é verdade, está se referindo ao adjetivo. Se refere ao adjetivo, é advérbio. O advérbio é a classe de palavras o quê? Invariável. Por isso que eu não jogo no plural, algos, não existe. Mas é um advérbio. Então, a resposta desta questão é a letra D. Algo perplexo, eu quero que você entenda que é um tanto perplexos. A relação é com adjetivo. E por que perplexo é adjetivo? Porque se refere a nós que vamos ficar perplexos. É um advérbio. Vamos às outras? Então, ele quer uma que seja advérbio, já achamos. Vamos lá. A crise do sistema financeiro internacional que ameaça lançar o mundo, vamos seguir o que está no texto, tá? No mundo. Lançar o mundo numa profunda recessão. Olha lá, vamos lá para o slide. Profunda qualifica quem, Cleito? Recessão. Recessão é substantiva, então profunda é um adjetivo. Então vamos lá, vamos escrever? Profunda não é, ele quer valor de advérbio. É adjetivo. Vamos lá, voltando. Ó, sobretudo na promoção de uma melhor operação. Nós já vimos esse melhor hoje. Uma operação, a melhor operação. Esse uma não substantiva, melhor não, tá? É um substantivo. Aqui é um adjetivo, que é um artigo indefinido. Mas é um adjetivo ou não é, galera? Porque caracteriza o substantivo. Se caracteriza o substantivo, é um adjetivo. Acabou. Ah, professor lindo, é verdade. Vamos voltar? Rápido! Vamos detonar.
Aí o cara vem, o após. Essa que pega muita gente. Gente, saiba de uma coisa. Deixa eu usar aqui. As preposições, olha para mim, foca aqui. As preposições, elas também nos passam sentido. Como o em geralmente é lugar, o para finalidade, o de, muitas vezes posse, o após, tempo. Então o cara já vê o após, já pensa em advérbio de tempo. Mas não, olha só. Quando eu digo assim, após a aula, estudarei. Eu estudarei quando? Após a aula. Esse após a aula é uma locução adverbial. Tudo junto, cara. Por isso que você vê a ideia de tempo. Mas o após é uma preposição, o a é um artigo e a aula é um substantivo. Mas o após sozinho é preposição, cara. Tudo junto é uma locução. Né? Mas o após é uma preposição. Então esse após aqui, galera, é preposição. Ele está iniciando uma locução. Se você pegar aqui, é bem extenso, mas ó, após algumas décadas de excessivo crescimento, aí lá na frente ele fala assim, ó, a eficiência da ação pública começou a ser questionada. Começou a ser questionada quando? Quando? Foi ser questionada quando? Após algumas décadas. Tudo isso é locução adverbial. Mas o após está iniciando o termo ou não está? Tá. O após é só preposição. Próxima, vamos lá. Em primeiro lugar, não existe em xeque as inegáveis e substituíveis virtudes que os mercados possuem quando funcionam de maneira mais livre. Gente, eu não pedi a classificação de maneira mais livre, eu só pedi do livre. Só do livre. Só do livre. O livre caracteriza quem? A maneira. Maneira é substantivo. Livre é um adjetivo. Quem é o advérbio aqui é o mais, de intensidade. Porque esse mais, ele se refere a livre. Mais livre é no sentido de muito livre. É um advérbio de intensidade. Mais livre, muito livre. Bastante livre. A relação aqui, cara, é... Mas o livre é um adjetivo. Ele pediu livre. Ele pediu livre. Se ele tivesse pedido tudo, gente, de maneira mais livre, aí seria uma locução adverbial, porque se refere a funcionam. Funcionam de maneira, não é tudo. Mas ele pediu só livre. Livre sozinho está caracterizando quem? Maneira. Olha para cá. Entenderam? Então a resposta é a letra D de dado. Deixa eu só escrever aqui, que eu não escrevi. Vamos lá. O livre eu falei para vocês que é um adjetivo, está lá no texto. O após eu chamei para vocês de preposição. Vamos para o nosso quadro, então? Próximo item. 18. Item 18. O último item aí desta bateria. Assinale a alternativa em que um termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos demais. Isso aqui era para eu ter sublinhado, ficou em negrito. Já ficou até a resposta. IDECAM é uma banca que pegou agora, ela vai elaborar aí as provas do concurso do Bombeiro Militar aqui de Brasília, né, agora. Mas vamos lá, vamos usar esse item dele. Assinale a alternativa em que o termo destacado não pertence à mesma classe. Quando falar classe, é classe gramatical. Estou falando de nível morfológico. Morfologia, beleza? Gesto leviano. Vamos aqui. O texto. Gesto leviano. O leviano que qualifica o gesto. É o adjetivo e é um substantivo. É um substantivo. Pequeno vaso. O vaso, só que mudou de ordem, ó. O adjetivo está antes. Ele qualifica aqui. Substantivo. Então, substantivo e substantivo são iguais. Ele quer que seja diferente. Não pertence à mesma classe. Aqui é o falsa, que deveria estar sublinhado. Falsa modéstia. O falsa que qualifica o modéstia. Não é? Não é uma modéstia, é uma modéstia falsa. Falsa modéstia. É o adjetivo anteposto ao substantivo. Então a resposta é a letra C. Por quê? Aqui, ó, silêncio criminoso. O criminoso que qualifica o silêncio. Aqui é um adjetivo, não é? Não é um silêncio, não é um silêncio. Poderia ser um silêncio perigoso. Isso aqui é um substantivo. Então, ó, substantivo, 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 adjetivo. A diferente é a letra... Olha para mim, gente. Qual que é a diferença? Letra C. Letra C. Galera, então vamos lá. Agora, terminamos a nossa primeira etapa. Morfologia. As classes gramaticais aplicadas ao texto.
Você vai ficar maravilhado, não é marketing, estou falando diante de Deus, você vai ficar maravilhado com a sintaxe. Porque um cara que tem uma noção das classes de palavras, do jeito que eu ensino, ele vai entender a análise sintática, que é a nossa segunda matéria do módulo básico. Lembre-se que nós estamos no básico, nós estamos trabalhando pré-requisito. Estou trabalhando com vocês pré-requisito de maneira consistente. De maneira consistente. E aí na próxima aula nós vamos ver a análise sintática e vamos detonar juntos. Detonar juntos. Faça exercícios, estude para você chegar bem em sintaxe, beleza? Deus abençoe e até a nossa próxima aula.